Siga, curta, comente e compartilhe. Fragmentos do meu ossuário. Capítulo 1. A primeira fissura no silêncio. Sempre gostei do silêncio dos corredores vazios. Existe uma certa tranquilidade nas paredes antigas da universidade quando os alunos vão embora, quando as luzes apagam e só sobra o ruído distante dos aquecedores mal regulados. Mas aquela noite foi diferente. Muito diferente. O reitor havia ordenado o fechamento temporário da ala oeste depois de um incidente escavatório. Comentavam sobre ossos encontrados, um túmulo improvisado no porão da ala de arqueologia. Ninguém mais foi autorizado a entrar, oficialmente. Mas os jovens são teimosos, curiosos demais para o próprio bem. O primeiro desaparecimento foi tratado como fuga. Um aluno que largou o curso. O segundo, uma possível overdose. Mas quando o terceiro sumiu em plena luz do dia, a polícia finalmente apareceu. Era tarde demais. Eu estava acordando. No fundo do porão selado, no barro impregnado por décadas de poeira, eu sentia as vibrações das risadas, os passos impacientes dos estudantes sobre o chão que me abrigava. E, quando aquele grupo abriu a porta proibida, desceu com câmeras e celulares em mãos, eu fui finalmente libertado da podridão do esquecimento. Minhas vértebras se agitaram, minhas costelas estremeceram. O primeiro grito ecoou na escuridão quando minha mão óssea, frágil, se fechou em torno do tornozelo da primeira vítima. O sabor da juventude, da vitalidade, atravessou meus ossos ressecados. Eles não fugiram rápido o suficiente. Eu precisava mais. Eu precisava de tudo. Capítulo 2. A caçada silenciosa nas sombras. Durante dias eu permaneci oculto, rastejando por dutos, buracos, fossos esquecidos pelos arquitetos da universidade. Cada passo calculado, cada emboscada precisa. Cada vida arrancada me completava. Não era apenas matar. Era reconstrução. Cada articulação arrancada se encaixava no vazio onde um dia meu próprio osso esteve. Com cada jovem capturado, meu esqueleto se fechava. Cada fratura se recompunha. A primeira perna me devolveu o equilíbrio, a primeira coluna me trouxe postura, os primeiros dedos a destreza perdida. Não atacava a todos. Não fazia carnificina sem sentido. Escolhi os mais saudáveis, os mais atléticos. Os que me ofereciam resistência eram mais saborosos, mais úteis. A universidade tentava esconder, acobertar. Eles alegavam desaparecimentos comuns, mas as paredes não mentem. Elas gemiam a cada grito abafado, a cada corpo arrastado pelas galerias subterrâneas. Professores cochichavam sobre uma presença, mas ninguém tinha coragem de encarar a verdade, algo rastejava sob seus pés, coletando pedaços vivos para se reerguer. Os poucos que tentaram me enfrentar morreram rápido. Lanças improvisadas e facões não cortam o que já atravessou a eternidade. No terceiro mês, eu já andava quase completo. A fome aumentava a cada pedaço recuperado, uma fome que não era por carne, mas por estrutura, por volume, por essência. A universidade era meu rebanho. Capítulo 3. Reencontrando a carne perdida. Com o tempo, não precisei mais me esconder. Caminhava pela ala oeste sem resistência. Corredores antes movimentados agora esvaziavam quando eu passava. Os mais espertos fugiam, mas eu não tinha pressa. A carne era abundante, o sangue ainda corria quente pelos que restavam. Comecei a escolher o que tomar. Pernas longas, braços fortes, mãos habilidosas. Eu reconstituía não só um corpo, mas um corpo perfeito. Coloquei ossos jovens em meu esqueleto secular. Retirei mandíbulas perfeitas e dentes brancos para substituir meus restos rachados. O prazer de cada substituição era como se respirar pela primeira vez. Quando meu crânio foi finalmente preenchido, pude enxergar além do concreto. Vi as linhas de medo percorrendo a universidade, vi a podridão escondida nos segredos dos vivos. Me senti superior. Não demorou até que músculos se grudassem aos ossos. Pele remendada cobriu a vergonha da minha ossada. Olhos roubados iluminaram meu olhar vazio. E, no instante em que senti meu peito inflar, compreendi, eu estava vivo. Minha fome, no entanto, não passou. Capítulo 4. O último banquete antes da aurora. O reitor fugiu. Professores se demitiram. Os que ficaram tentaram transformar o campus em um campo de batalha, mas era inútil.
A cada combate, eu me aperfeiçoava. A cada tentativa de parar a onda de assassinatos, minha presença se firmava como uma lenda viva, um espectro palpável que reinava sobre prédios antes destinados ao conhecimento. Eles não sabiam em que tudo o que eu fazia era por um único motivo: me reintegrar. Não era vingança, não era maldade, era, em necessidade, sobrevivência. Na última noite, quando tudo ficou em silêncio, eu caminhei para o centro do campus. A praça principal, palco de discursos, protestos e formaturas, agora seria palco da minha consagração. A cada passo, os poucos vivos se escondiam como ratos. O campus inteiro pertencia a mim. E quando a última vítima caiu diante da minha presença, tive certeza, e eu não era mais um cadáver andante. Eu era um homem. Capítulo 5 – A revelação no espelho. Você me ouviu até aqui pensando que era um observador. Talvez um investigador relatando os horrores cometidos. Ou um sobrevivente contando a história de um massacre. Mas você errou. A cada palavra, você escutava, eu mesmo. A minha voz, a minha mente reconstruída, minha memória fragmentada se solidificando enquanto a carne costurada me permite escrever, falar e andar. Hoje, a universidade é um monumento à minha fome. E eu? Um aluno perfeito, um rosto jovem, uma figura respeitada. Ensino história antiga e dou palestras sobre civilizações esquecidas. E todas as noites, no reflexo do espelho do meu gabinete, vejo os olhos que arranquei piscarem de volta. E eu sorrio, porque sei, que logo, muito em breve, é você quem vai entrar pelas portas.